Vamos agora falar sobre as críticas à administração científica ou à teoria clássica da administração. Destas críticas, eu enfatizo que estas críticas elas precisam ser pontuadas no tempo. Então, algumas críticas elas são pontuadas naquilo que o Taylor preconizava. Agora, criticar a administração clássica de Taylor sobre os olhares, sobre a tecnologia, sobre a visão de mundo e pessoa que nós temos hoje, é no mínimo desleal. Então vamos apontar críticas aos princípios daquilo que ele efetivamente determinava como conhecimento. O primeiro deles é uma supervalorização do tempo em movimento. Então Taylor imaginava que determinada uma tarefa, uma forma de se fazer e um tempo, as pessoas deveriam ter uma máxima eficiência na realização dessa tarefa. Não levava em consideração, por exemplo, que uma pessoa pode todo dia fazer a mesma coisa, mas a cada dia ela é uma nova pessoa, porque ela tem novos problemas, novas contingências, novas circunstâncias que podem definir esse trabalho para melhor ou para pior. Outra crítica bastante pontuada, a visão microscópica do homem. Isto é determinante na gestão ou na administração clássica, só que esta visão microscópica do homem é preciso ser considerada com os elementos trabalhados no contexto. A bagunça era ampla, geral e restrita. Exigir um pouco demais de um pensador, exigir um pouco demais de um gestor, que na bagunça total ele conseguisse atender a todas as demandas necessárias. Então, aqui é importante enfatizar o que Taylor preconizava, o que Taylor buscava, o que os ensinamentos da administração científica buscavam era incrementar a produção e melhorar o ambiente em que a indústria se dava. Naturalmente, quando esse cenário se constrói, quando a organização da indústria acontece, quando o trabalho flui, naturalmente surge um outro elemento que antes ficava escondido, que eram as relações humanas. Então, se não houvesse por parte do Taylor a organização do trabalho da indústria, não haveria condições para que surgisse e aparecesse que, além dos trabalhos da própria linha de produção, também o homem era um elemento a ser observado nas suas necessidades individuais. Outra crítica, na minha opinião, quase que imbecil a administração científica de Taylor, a palavra é essa mesmo, é imbecil você criticar a administração científica pela sua pouca ou nenhuma comprovação científica. Ora, pessoas, a ciência, ela se faz através do método científico que requer a comprovação. Perfeito? Perfeito. Mas a comprovação daquilo que já foi observado, a comprovação, a comparação de resultados daquilo que existe. A administração era uma ciência nova, incipiente. Comprovar com o quê? Fazer ciência com o quê? Comprovar com o quê? Comparar com o quê? Realizar um trabalho científico baseado em que parâmetros? Nos parâmetros medievais? Nos parâmetros das guildas medievais? Sendo que a realidade era outra? Então aqui, com toda certeza, nós temos uma crítica que realmente precisa ser criticada. Outra crítica bastante infeliz, na minha opinião, é quando se observa que há uma limitação no campo de atuação da administração científica de Taylor. Né? Mais uma vez, eu venho questionar. Então, queriam que o Taylor
tendo a indústria ganhado um corpo muito grande. O papel da indústria, a produção em série de bens materiais, né, bens tangíveis para satisfazer a necessidade das pessoas. Ela ganha um corpo muito grande e aí se exige que o Taylor, quando fosse pensar na indústria, também pensasse na igreja, também pensasse na escola, também pensasse na organização prestadora de serviços? Não, né? É óbvio que não, né? Então, o trabalho do Taylor é um trabalho especializado, sim. Industrial, sim. Mas necessário naquele momento. Uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez. Tudo ao mesmo tempo agora. Tudo ao mesmo tempo. Uma outra crítica que se faz ao Taylor é uma abordagem extremamente prescritiva e normativa. Prescrever e normatizar. Estabelecer normas e prescrever, dizer o que você tem que fazer. Mais uma vez, é não olhar a administração, não olhar o fenômeno com os olhos do contexto, com os olhos do ambiente. Naquele momento em que as pessoas saíam da casa e da produção artesanal para ingressar de forma coletiva na produção, era necessário que eu mudasse, que eu rompesse um paradigma e construísse um novo que poucas pessoas conheciam na própria indústria e que ninguém conhecia quando chegava lá. Afinal de contas, eu venho de um modo de fazer as coisas ensinado pelo meu avô, que ensinou para o meu pai, que ensinou para mim, em que essa produção era individual e para a subsistência. Aí eu saio da minha casa e vou para fazer uma produção coletiva em série. É óbvio que eu não tenho esse conhecimento e é óbvio que é necessário que os conhecimentos previstos e prescritos pelo Taylor tivessem essa natureza normativa e prescritiva. Afinal de contas, o grande objetivo dele era botar ordem na zona. E no próximo vídeo vamos falar da outra teoria administrativa, a de Fayol, a teoria normativista de Fayol, que também faz parte da administração clássica. Até lá!